Então, pessoal, dando continuidade às nossas videoaulas, até o momento a gente já viu a estrutura básica do HTML, viu as principais tags que a gente tem, para fazer a estruturação do nosso site, viu como que funcionam os formulários, as tags principais que a gente tem no formulário, os tipos de entrada de dados, os botões de interação. E o próximo passo agora seria estruturar um servidor que vai receber os dados que a gente está conseguindo passar pelo formulário, que a gente aprendeu a fazer, que ele possa receber esses dados e fazer alguma coisa. A estrutura básica que recebe isso, então, ela é chamada de servlet. É como se fosse o nosso servidor. Então, para isso, eu vou abrir aqui a apresentação e vou dar uma pequena explicada aqui para vocês. Então, o que é um servlet? Ela é uma pequena aplicação Java que ela recebe requisições HTTP, faz um processamento dessas requisições, que vem lá, no nosso caso vai vir de um formulário, Então ele faz esse processamento e vai devolver uma resposta. Então o principal aqui é entender que ele recebe requisições. Então o servlet recebe requisições e devolve uma resposta, certo? Então, qual que é a função do servlet no servidor? É de receber um pedido de dados, fazer esse processamento e devolver alguma coisa para o cliente. Algumas questões um pouco mais técnicas, que a gente vai ver na hora de programar mesmo, é que o servlet ele é gerenciado por um módulo servidor que é chamado de web container. Aí, na hora que a gente for desenvolver, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. O web container ele é justamente responsável por gerenciar todo o ciclo de vida desse nosso servidor na nossa aplicação. Uma coisa interessante é o seguinte: o nosso servlet ele é uma classe Java como qualquer outra, então ele tem algumas características que a gente vai ter que estar passando para que essa nossa classe funcione como um servlet. Então, a primeira coisa que é bem importante é que a classe servlet é uma extensão de HTTP servlet, que fica definido no pacote javax.servlet.http servlet. E, além disso, tem uma outra característica bem importante que eu vou até anotar aqui, que seria o seguinte: como ela vai se portar como um servlet na nossa aplicação, é importante que o seguinte: utilizaremos a annotation @webservlet antes da declaração da nossa classe, mostrando assim para nosso projeto que essa classe em si, que a gente está trabalhando, será um servlet. Então é importante essas duas informações: primeiro, que ela vai estender de HTTP servlet, e a segunda, que ela é uma @webservlet, ou seja, ela vai receber a annotation @webservlet, beleza? E como que funciona um fluxo dessas requisições e respostas aqui no nosso servlet? É o seguinte: nós temos aqui nosso cliente web browser, onde a gente desenvolveu o nosso formulário, por exemplo. Ele vai enviar uma requisição do tipo HTTP para o nosso servidor web, certo? Que no nosso caso pode ser um Glassfish, um JBoss, um Tomcat. Então, tem vários servidores web aí no mercado. O servlet vai rodar em cima disso. Quando o servidor, o módulo container, ele recebe essa requisição, ele vai transformar essa requisição vinda lá do navegador, vindo lá do formulário, aquele URL que a gente aprendeu a criar, e vai transformar isso em um objeto Java normal, comum. Esse objeto é chamado de HTTP Servlet Request, ou seja,
Ele pegou a requisição do usuário, a URL que ele passou, e transformou em um componente Java, um componente web aqui para mim, certo? Um componente que tem lá métodos, atributos, né? Um componente normal. A gente vai trabalhar em cima dele. O que acontece? O componente web, ou seja, o nosso servlet, ele vai interagir de alguma forma com essa requisição, seja interagindo com um banco de dados, seja interagindo com uma classe, e vai gerar um conteúdo dinâmico para a gente poder devolver para o servidor. Ou seja, ele recebe a requisição, transforma em um objeto de requisição, vê o que o usuário pediu, faz as devidas processamento, né? Ou seja, pegar um dado de um usuário, pegar um dado de um produto, interagir com o banco de dados, assim por diante. Depois que ele faz isso, ele vai gerar essa resposta aqui para o usuário. É um objeto Java também, HTTP Servlet Response. Então ele pegou o objeto requisição, trabalhou em cima dele e gerou um objeto resposta. Então o componente web pode gerar um objeto HTTP Servlet Response, ou então ele pode até repassar esses dados para um outro web servlet, para um outro servidor e assim vai. Mas o mais comum é ele recebe a requisição, trabalha em cima dela, gera a resposta e devolve ela para o usuário. Basicamente é isso. Como que ele vai devolver isso para o usuário? Depende, tem várias formas. O mais comum seria o quê? Uma página HTML de volta. Mas eu posso devolver um arquivo? Posso devolver o que for. Mas o mais comum é eu devolver por navegador web uma página, né, convertida dinamicamente ali, criada dinamicamente com os dados que a gente está precisando. Então, pessoal, basicamente é assim que funciona um servlet, beleza? E na prática, como que vai funcionar isso aqui? A gente já tem um NetBeans configurado, então eu vou abrir ele aqui, eu já até instanciei ele aqui, para andar mais rápido. Agora que a gente já sabe o que é um servlet, vamos criar aí, então o servlet Hello World, fazendo o mapeamento através do arroba webservlet. Esse mapeamento é feito no WebXML, no arquivo, né, WebXML. É ele que sabe mapear para a gente quem que é o nosso servlet. Então, para isso a gente vai usar as anotações, né, o WebServlet, e estender também de HTTP Servlet, beleza? Então eu vou abrir o NetBeans. Estou com o NetBeans aqui aberto, vou fechar isso aqui tudo. Vamos criar aqui então um novo projeto. Então a gente vai em arquivo, um novo projeto, projeto Java, aplicação Java, próximo. O nome do projeto vai ser Olá Mundo Servlet. Então, Olá Mundo Servlet, beleza? Localização do projeto, a pasta, vocês podem colocar na que vocês acharem melhor aí. Vou deixar no padrão aqui mesmo, tá próximo. Beleza. Uma coisa importante é que agora nosso projeto web ele vai pedir, né, qual que é o servidor web. No meu caso, eu vou deixar o Glassfish. Se vocês quiserem utilizar algum outro, vocês podem adicionar aqui, né? Colocar um Tomcat, por exemplo, algum outro aqui. Vou deixar o Glassfish mesmo, vou deixar ele mesmo. Aí aqui embaixo, ó, tem uma coisa interessante, caminho do contexto. Olá Mundo Server, Olá Mundo Server. Isso aqui é o caminho que eu vou colocar lá no meu projeto, né? No meu projeto que a gente deu o nome aqui de Olá Mundo Servlet. Esse aqui vai ser o caminho que eu vou colocar lá na minha URL para poder acessar esse projeto aqui. E na frente eu coloco a barra e os servlets que eu quiser, né, nos pacotes que eu criar. Então esse aqui é a base do nosso projeto. Vou dar um próximo. Ele vai me perguntar se eu quero algum framework, por exemplo, MVC, JSF, Struts, Hibernate. Então por enquanto a gente não vai trabalhar com isso aqui não. Nas próximas aulas, né, na segunda etapa agora a gente vai começar a trabalhar com isso. Mas por enquanto deixar tudo desmarcado e clicar em finalizar. Beleza, então com isso ele criou para mim aqui meu projeto lá, Mundo Servlet. Já criou um index HTML bem simples, né?
criou aqui as tags principais que a gente já viu nas outras videoaulas e criou um texto aqui também para mim. Não vamos alterar nada nisso aqui não. A gente vai trabalhar com outra forma. Então aqui no nosso projeto a gente tem aqui, ó, pacotes de código fonte. Um web servlet, gente, a gente já viu que ele é uma classe Java, né? Então a gente já viu que ele é uma classe Java normal que estende HTTP Servlet e também recebe uma annotation para a gente poder mapear ele lá no nosso XML, para que o projeto como inteiro, né, saiba que ele é um servlet e possa receber requisições, né, e gerar resposta. Então, para isso, aqui em pacote de código-fonte, eu vou clicar com o botão direito e criar um novo, classe Java. Vamos criar do zero. Depois a gente pode vir e criar aqui também, mas por enquanto vamos criar do zero. Então, classe Java. Vou dar um nome de Olá Mundo. Se bem que a gente já colocou Olá Mundo Servlet, né? Então vou colocar aqui Hello Servlet, certo? O pacote a gente pode colocar em br.fccl.senec.servlet. Beleza? Finalizar. Então criou essa classe aqui para mim. Seguinte, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que informar aqui que a nossa classe ela é uma web servlet. Então, para isso aqui, logo antes da classe, eu já vou colocar no texto. Então é @web servlet. Vou dar um Ctrl espaço. Então olha aí, ó, web servlet, lá vem lá de javax.servlet.annotation. Vou dar um enter. Ele fez para mim aqui a importação devida, né, de web servlet. Então beleza, com isso agora eu já sei, né, dizer que essa nossa classe aqui vai se comportar como esse servidorzinho para nós. E a segunda parte então é dar um extends em http servlet. Vem lá de javax.servlet.http. Então é esse aqui que a gente quer. Ele já fez a importação para mim. Beleza. Com isso, pessoal, a gente já tem a estrutura aqui para poder estar recebendo requisições e respostas. Porém, vocês lembram que eu disse que as requisições, né, os formulários, eles conseguem enviar de duas formas? Através do GET e através do POST. Ou seja, o GET através da URL e o POST através do protocolo HTTP. Um servlet ele também vai conseguir receber as informações dessas duas formas. Para isso, ele possui dois métodos. Agora que a gente estendeu essa classe, ou seja, a gente pode dar um override, né? A gente pode fazer uma sobrescrita nesses dois métodos. São eles os seguintes: é o do get, dá um Ctrl espaço. Então, o do get ele vai receber um objeto requisição e vai receber um objeto resposta, né? Igual a gente viu na estrutura lá. Então eu vou sobrescrever esse aqui. Então basicamente, né, como eu disse, ele tem dois objetos, como estava também lá na apresentação, né? HTTP Servlet Request, HTTP Servlet Response. Então eles estão aqui, ó, Request e o Response. Eu dou o nome de REC e de RESP, beleza? Esse super aqui eu não preciso de chamar ele. Depois eu explico melhor isso aqui. Vou apagar isso aqui então. E o outro método que eu tenho é o do post. Basicamente é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Aqui ele vai receber requisições que vierem do formulário através da URL e aqui através do HTTP diretamente, né? De forma criptografada. Beleza. No nosso caso agora, a gente pode já começar a trabalhar com as requisições e com as respostas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir qual vai ser o tipo de resposta que eu vou dar para o meu usuário. No nosso caso aqui, a gente vai gerar uma resposta do tipo HTML, certo? Então, gente, para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é setar esse conteúdo para
para que ele seja, né, do tipo HTML. Então, para isso, eu vou pegar o objeto de resposta, então resp. Dar um set content type, ou seja, eu vou dizer qual é o tipo de conteúdo que vai ser enviado ao cliente. Aqui, ó. Ele vai dizer qual o tipo de conteúdo que vai ser gerado para o cliente. Então, qual que vai ser o tipo? Eu vou passar aqui como string, vai ser um text barra HTML. Além disso, eu posso definir também qual que vai ser o char7 desse arquivo. Então eu posso colocar um ponto e vírgula e digitar char7 igual a UTF-8. Então beleza, agora eu já defini, né, que a resposta gerada vai ser do tipo HTML. O próximo passo então seria gerar a resposta em si. Pegar e realmente gerar a resposta lá para o cliente. Então para isso, gente, a gente tem que fazer o seguinte. Nós vamos pegar o objeto de resposta e criar um fluxo de dados entre o cliente e o servidor. Isso a gente faz através de um objeto chamado printWriter. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tentar, então try, abrir parênteses, eu vou tentar criar um printWriter do pacote java.io. Esse printWriter meu vai ser um escritor, vai ser uma saída de dados. Então, eu posso colocar aqui o nome desse objeto de saída, para ficar um pouco mais didático, para cliente, certo? A saída para o cliente. Essa saída para o cliente ela vai ser recebida através do objeto resposta ponto o writer dele, ou seja, o escritor do outro lado. Então eu vou enviar um dado, o outro lado vai pegar e vai escrever para mim e entregar para o cliente, né? Entregar para o navegador. Então imagine que o writer é o nosso escritor, vai ser nossa caneta que vai escrever alguns arquivos lá para o outro lado. Então para isso eu vou pegar a minha resposta.getWriter, certo? E a partir de agora eu consigo então estar trabalhando aqui, né, com a saída. Essa saída, gente, é basicamente um HTML. Então, só que ela vai sair através do println. Então, para isso a gente vai fazer um saída para o cliente ponto println e passar aqui como um string toda a estrutura do nosso HTML. Então, quando o navegador receber isso aqui, ele vai ler isso aqui e basicamente ele vai entender, isso aqui é um HTML. Então, vou gerar para o meu cliente essa página. Então, é basicamente isso. Então, eu posso colocar aqui dentro toda a estrutura do HTML que a gente já viu. Então, doctype, HTML, fecha as aspas e assim por diante. Eu posso passar tudo isso numa linha só. Fazer o HTML barra HTML, só que ficaria bem confuso, né? Então, para melhorar um pouquinho, o que a gente vai fazer? Vou quebrar isso aqui em vários println, que assim a configuração, a indentação vai ficar um pouco melhor. Então eu vou começar a fazer aqui, vou dar uma pausa e volto quando tiver finalizado. Então, vou ir colando a saída por conta HTML, vou colocar aqui HTML e assim vai. Então, pessoal, continuando aqui então, eu basicamente fiz a estrutura básica aqui, né, de um HTML, fiz aqui o head, fiz o HTML, né, o head e o body. Então, isso aqui já vai estar gerando alguma coisa lá para o meu usuário. Se eu rodar, ele já vai gerar essa página aqui para mim, só que por enquanto não tem nada, né? Então eu vou colocar só mais um dado aqui, que eu posso colocar aqui, por exemplo, um H1 barra H1 e digitar aqui hello world. E o título eu posso colocar saída para o cliente ponto
print ln title. Vou até colocar na mesma linha, né? Barra title. Vamos passar aqui, por exemplo, olá mundo servlet. Beleza? Então tá pronto aqui a nossa estrutura. Para isso, então, agora eu vou rodar, né? Vou executar o nosso projeto. A primeira vez que a gente rodar, ele vai ter que instanciar o nosso servidor Glassfish. Então demora um pouquinho. Tá vendo? Ele vai lançar o servidor Glassfish aqui como um serviço. Ó. Se a gente tiver aqui em serviços, ele tem que servidores Glassfish. Vocês vão ver que ele está instanciando aqui ainda, né? Então a primeira vez demora um pouquinho para ele rodar. A partir da segunda vez já é um pouco mais rápido, né? Porque o Glassfish já vai estar rodando, já vai estar instanciado, já vai ter sido feito o deploy da nossa aplicação lá no servidor. Então a velocidade vai ser bem mais alta. Ele está instanciando, assim que ele terminar ele já vai abrir o navegador para mim. Então ele abriu aqui, o localhost 8080 barra olá mundo servlet. Vocês lembram quando a gente criou o projeto que eu falei que seria aquele caminho lá que ia aparecer para a gente no navegador? Então ele está aqui, ó. E como que eu acesso o meu servlet? Através do nome que a gente deixou aqui, ó, hello servlet. Então hello servlet, enter. Ele não encontrou, eu passo ele todo minúsculo, não encontrou também. Por que, gente? Uma coisa que a gente pode definir aqui na frente do nosso web servlet é o caminho que a gente quer que essa classe seja utilizada. Então, para isso, um outro parâmetro bem importante que a gente tem aqui na web servlet é o URL pattern. Então, para isso, a gente vai passar aqui na frente, ó, URL patterns, e vai definir qual vai ser o caminho lá no navegador. Então, eu posso colocar aqui um barra hello servlet, tudo em minúsculo. Beleza? Vou rodar novamente nosso sistema. Vocês vão ver que agora a gente vai conseguir estar acessando. Então, hello servlet. Ele mostrou para mim que então é o nosso servlet gerado aqui dinamicamente. Então essa URL pattern, é o padrão de URL, que a gente vai estar acessando, né, o nosso servlet. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem algumas dúvidas aí durante as videoaulas, me mandem e-mail, né? Entre em contato comigo para a gente poder estar tirando essas dúvidas. Então a gente viu aqui nessa aula uma aula um pouco mais extensa, né? A gente viu a estrutura básica aqui de um servlet. Então a próxima aula vai ser um pouco mais prática. A gente vai pegar aquele formulário que a gente desenvolveu aqui em cima e fazer ele enviar dados para justamente esse servlet aqui e ver essa interação entre eles, certo? Então, pessoal, essa videoaula fica por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.